Hoje nós vamos falar de um tema extremamente delicado, mas muito importante. Nós vamos falar sobre o suicídio. Como que a Bíblia e a teologia nos orientam a lidar com esse assunto que é tão difícil? Como podemos apoiar aqueles que estão passando por pensamentos suicidas e especialmente também ajudar famílias e comunidades que estão enlutadas, vítimas do suicídio? Se você conhece alguém que está passando por isso ou está enfrentando esses pensamentos, eu te encorajo a assistir esse vídeo aqui até o final. Vamos refletir juntos numa perspectiva bíblica, teológica, sobre esse tema. Fala pessoal, e dessa vez eu falo com muita sinceridade. Como é que você tá? Você tá bem? Gente, vocês sabem que aqui no canal eu gosto de falar de temas sobre depressão, sobre ansiedade. São temas que eu acho importante para a nossa fé e para a nossa jornada com Deus. Vou deixar até aqui no card alguns vídeos desses, caso vocês queiram dar uma olhada, entender um pouco mais. Mas hoje eu quero falar sobre o suicídio. Suicídio, que é uma coisa tão delicada e ao mesmo tempo tão destrutiva. Gente, de verdade, o meu coração aqui, eu quero ser o mais sincero possível com vocês. Eu não quero de forma nenhuma acionar ou ser desrespeitoso com ninguém. Eu estou orando muito para que o Espírito Santo me guie, para conseguir fazer esse vídeo de maneira centrada no Evangelho, para que possa te ajudar e servir de bênçãos para a sua vida. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que a Bíblia enxerga o suicídio, casos de suicídio na Bíblia, visões teológicas de diferentes igrejas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu espero que no fim você possa sair daqui e não só entendendo mais esse assunto, mas ao mesmo tempo renovando a sua fé e as perspectivas que você tem no Evangelho e da própria justiça de Deus. Então, meus amigos, vamos para o nosso vídeo, mas antes de entrar no assunto, deixa eu só me apresentar primeiro, caso você não me conheça. Muitíssimo prazer, meu nome é Caio César, esse aqui é o meu canal, sinta-se em casa, você é muito bem-vindo aqui, né? É um canal para falar do Evangelho, né? Para falar das questões da vida. Pessoal, de verdade, seja muito bem-vindo. Eu sou ministro religioso, sou professor também na plataforma lá da Udemy, né? Eu faço cursos para te ajudar a entender mais da palavra de Deus. Então, se você quer dar uma olhada, vai aqui no link da descrição, confere lá, curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal, me siga no meu Instagram, Caio César FC. Para mim vai ser um prazer caminhar essa jornada de fé junto contigo, tá bom? Então, falado tudo isso, mais uma vez, seja bem-vindo, chegue junto, comente aqui no vídeo para a gente poder se conhecer um pouco mais, eu saber se é uma coisa que você luta, o que você pensa sobre suicídio, coloque aqui nos comentários e vamos então, pessoal, para o conteúdo de hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso estudo, que é um estudo que, como eu falei, é delicado. Você vê diferentes pastores e líderes religiosos falando inúmeras coisas sobre suicídio. Você encontra na internet pessoas até mesmo aprovando o suicídio, pregando que Jesus Cristo se suicidou na cruz e por conta disso o suicídio se torna algo aceitável. Gente, isso é uma coisa que é importante a gente ir esclarecendo, porque olha que ponto a gente chega, as pessoas ali, né, pegando a cruz de Cristo e ressignificando ela num sentido muito negativo e também não bíblico. É importante a gente ver nas escrituras, tanto lá em João 10, versículo 18 e várias outras escrituras que mostram que Jesus, ele não queria se matar. Ele não estava ali num desespero, no sofrimento, desejando a sua morte. Jesus Cristo, ele se entrega como um sacrifício. É um ato ali de rendição ao plano de Deus para a salvação da humanidade. E nesse sentido eu já quero deixar logo de cara que Jesus Cristo, ele não é alguém que se suicida e muito menos não é uma pessoa que nós devemos utilizar como exemplo para a prática do suicídio, para o incentivo ao suicídio. Isso não é bíblico, isso não deve ser algo que nós devemos fazer como cristãos, como pessoas. Suicídio envolve inúmeras questões, às vezes está muito atrelado a questões de doenças da mente, né, como depressão, ansiedade, alguns vícios, ou seja, é um assunto muito complexo e Jesus Cristo em nada se assemelha ao que a gente vê
tanto biblicamente quanto psicologicamente, quando a gente estuda sobre suicídio. Então a gente precisa ser muito sério falando desse assunto. Não é uma coisa simples. Muitos estudos recentes psicológicos, né, e até mesmo de vertente aqui antropológica, a gente vê o suicídio como um algoz. As pessoas que morrem por suicídio são hoje consideradas vítimas do suicídio. Muitos, às vezes, não têm nem sequer controle das suas ações e se matam ali, deixando várias vítimas, seja familiares, amigos e a própria pessoa que tirou sua vida devido a diferentes e inúmeras causas. É uma coisa complexa e a gente precisa tratar isso com muita seriedade. E eu quero ajudar a gente aqui, primeiramente, vamos aqui para o nosso Word. Primeiro, quais são os relatos bíblicos de suicídio na Bíblia? Na Bíblia, Jesus não pode ser considerado como um exemplo de suicídio, mas nós temos outros exemplos que a gente vê na palavra de Deus. Por exemplo, nós temos aqui Saul, lá em 1 Samuel 31, ele se mata após ali estar perdendo a guerra. Aitofel também, né, cheio de amargura, né, depois de diferentes derrotas, fracassos políticos e financeiros e familiares levaram ele a se matar. Zinri, próprio Judas, né, talvez seja um dos casos mais famosos de suicídio na Bíblia. Abimeleque também é um outro exemplo de suicídio. E uma das coisas interessantes é que não apenas esses exemplos aparecem na Bíblia, mas a gente vê alguns exemplos também de pessoas que desejavam a morte, como Moisés, como Jó, como Elias, como Jeremias. Quem não lembra, né, das escrituras ali de Elias subindo ao monte, pedindo a Deus que tirasse sua vida, né, porque ele não via mais esperança. Mas a gente pode perceber que sim, tanto o suicídio como o desejo de morte também é uma coisa que pode acometer diferentes pessoas de diferentes classes sociais, como a gente pode ver aqui, pessoas com diferentes níveis de espiritualidade e fé. Você vê Moisés, Jó, né, tantos homens bíblicos e que a gente olha assim com muita honra, né? Isso é importante a gente entender, que ninguém está aqui num nível melhor ou pior do que ninguém, no sentido, a gente não está aqui para ficar se comparando e se colocando em hierarquias. Se você está passando por uma situação assim, não se sinta a pior pessoa da terra, ou um cristão terrível, uma pessoa que não tem fé em Deus. Não vai por esse caminho. Isso aí são armadilhas de Satanás na sua mente, que vão ali querendo dominar ali os seus pensamentos, suas emoções, te fazendo acreditar que você é incapaz, que você é terrível, que você não é bom, e isso só vai te levando cada vez mais para um buraco emocional, né? Então, outra coisa que eu queria trazer aqui para nós, quando a gente estuda essas histórias, né, tanto de suicídios quanto aqui de desejos de morte, a gente pode perceber que existem duas principais razões que levam as pessoas na Bíblia a se matarem ou a desejar a morte. A primeira delas é as pressões externas. Muitas das pessoas que se matam aqui na Bíblia ou que têm esse desejo estavam sendo pressionadas por guerras, por questões políticas, por questões econômicas, e essas pressões a pessoa não via saída e simplesmente queria ali sair dessa dor, né, deixar essa dor. Além disso, nós temos as dores internas do coração. Alguns desses homens aqui citados, eles não estavam necessariamente com pressões externas muito grandes, mas internamente seu coração estava quebrado. Se a gente vê, por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 14, né, fala que o espírito abatido é algo extremamente difícil de suportar, né? Essa ideia que Provérbios traz, e muitas vezes é essa dor interna da alma mesmo, né? Essa desesperança com a vida, essa depressão que às vezes pega a nossa alma, pega o nosso coração e vai cada vez mais minando também a nossa alegria, a nossa vontade de viver, de ser feliz. Então, isso são questões que acontece muitas vezes, geralmente quando a gente vê esses casos na Bíblia. Eu estou tentando aqui condensar, né, esses exemplos. Geralmente a gente percebe essas duas coisas. E isso serve para nós de grande entendimento, porque a gente precisa entender, poxa, eu estou passando por situações de muita pressão externa da vida, ou se eu estou passando por questões internas da alma e do coração, é importante a gente lidar com essas coisas, buscar ajuda, né? Orar muito, praticar diferentes disciplinas espirituais, que eu vou deixar aqui no card também, caso você queira se aprofundar mais na prática das disciplinas espirituais. Mas são questões que a gente precisa estar atento, porque isso daqui, às vezes a gente acha que não vai dar em nada, ou que não é tanta coisa, mas isso aqui
pode levar a questões muito sérias na nossa vida. E aqui eu gostaria de trazer algumas coisas que Satanás às vezes nos conta, que quer nos convencer realmente de que o suicídio, de que tirar a própria vida é uma boa ideia, que é algo positivo. Já falei aqui de como que Satanás ele vai minando nossa mente, nos querendo fazer achar que somos péssimos, somos ruins, mas existem várias outras mentiras que Satanás conta além dessa de nos colocar para baixo. Por exemplo, essa daqui: eu sou a minha única esperança. Essa é uma mentira que Satanás ele conta muitas vezes no nosso ouvido, fazendo a gente acreditar de que se eu não resolver a situação, ninguém mais vai, eu sou a única pessoa que pode me tirar dessa situação. E isso gera muito peso, mas muito peso mesmo na nossa vida. A gente fica com medo de pedir ajuda, a gente se sente desesperado. Já Jesus, a Bíblia, o que Deus nos conta é que Jesus é a verdadeira esperança. Quando a gente olha biblicamente para Cristo, a gente entende que, na verdade, nossa esperança está num lugar muito melhor do que nós mesmos, está em Jesus Cristo. Outra mentira que Satanás conta é que a vida deve estar sob o meu controle. Muitas vezes a gente quer controlar as coisas e quando a gente não consegue, isso desestrutura a gente. A maioria das coisas, se não todas elas, não estão sob nosso controle, seja questões de saúde, questões financeiras, questões de trabalho, questões familiares. A maioria das coisas que a gente está envolvido não depende da nossa ação, Muitas delas não estão sob nosso controle. Já a Bíblia e Jesus, ele fala, que por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis e por momentos de sofrimento, esses sofrimentos, esses momentos, eles têm significado em Cristo Jesus. Os momentos de tribulação geram em nós um caráter aprovado. E é importante a gente lembrar do que Cristo nos fala, de como nós podemos e devemos passar por momentos difíceis. Da mesma forma, outra mentira que Satanás conta, ele fala, olha, farei um favor aos outros tirando a minha vida. Muitas vezes, quando a gente olha para tudo que a gente está fazendo, e pensando, e as mazelas aqui da nossa alma, a gente pensa, olha, vai ser melhor para todo mundo se eu tirar a minha vida. Mas, gente, o que a Bíblia nos fala é que a gente aprende em Cristo a verdadeira humildade. Porque a gente pensa que estamos sendo humildes, fazendo um ato altruísta de se matar para poupar os outros. Mas isso não é humildade verdadeira. Humildade verdadeira é reconhecer que temos um problema, que precisamos de ajuda e se rodear de pessoas, de familiares, seja da igreja, seja de fora, para nos ajudar e nos conduzir num caminho de saúde, tanto mental quanto espiritual. Isso é a verdadeira humildade. Quando nós seguimos esse caminho de se matar, de tirar a própria vida, a gente não está fazendo um favor para as pessoas. Aqueles que ficam se tornam vítimas do suicídio, arrastam isso para o resto de suas vidas, sentem culpados. É terrível, acompanhar pessoas e ajudar pessoas que passou por isso, porque é algo realmente muito pesado para a alma, E por fim, nós vemos aqui uma outra mentira de Satanás. Se meus desejos não são satisfeitos, não há razão para viver. Muitas vezes são coisas que a gente fica pensando, nossa, eu quero um carro, quero uma casa, quero um trabalho, e a gente vai se esforçando, e a gente vê que nada acontece, E fica aquela ânsia por fazer e ter, e aí fala, cara, nada do que eu faço está fazendo sentido, então não vou mais lutar, vou parar, desisto, paro por aqui. E a gente esquece que quando a gente olha biblicamente, teologicamente, em Cristo a gente tem um propósito. Não é nessa terra que a gente está construindo nossos tesouros. Mesmo que a gente não tenha o carro que a gente quer, a casa que a gente quer, o casamento que a gente quer, ou qualquer outra coisa que a gente queira, cara, em Cristo nós temos uma razão para viver. Uma razão de ser luz, de ser sal, de ajudar pessoas, de trazer o reino de Deus aqui. Tem tantas coisas que nos dão propósito de vida quando estamos vivendo as verdades do Evangelho, que todas essas coisas materiais ou esses desejos humanos que a gente sente, realmente eles acabam tendo um lugar muito pequeno diante da grandiosidade das coisas que a gente tem no reino de Deus. Então isso são mentiras que Satanás ele nos conta e contrapondo aqui com verdades espirituais que Deus nos fala também. E aí a gente pode chegar, pessoal, num ponto muito delicado. A pessoa que comete suicídio, ela está condenada automaticamente para o inferno. Isso é um outro ponto que vem bastante quando a gente estuda sobre isso, vê sobre isso. E esse pensamento vem bastante lá de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, São dois estudiosos, teólogos católicos, e a teologia católica, ela traz muito essa ideia dos pecados mortais, que existem pecados que não têm perdão, que a pessoa realmente não pode
de forma nenhuma receber a graça e a misericórdia de Deus. E isso aqui tem sido ensinado por séculos, né? E eu quero dizer séculos mesmo, muitos e muitos anos. A Igreja Católica e outras comunidades de fé tem ensinado essa teologia, essa doutrina do pecado mortal. Porém, né, o próprio desenvolvimento da teologia, e é a minha opinião também pessoal, biblicamente falando, de que a ideia de pecado mortal, de um pecado do qual você não tem salvação, um pecado do qual você comete e você já está destinado diretamente ao inferno, esse tipo de pecado, ele não é, na minha visão bíblica, algo que exista. Como se houvesse uma hierarquia de pecados, pecados piores do que outros, né? Existem pecados que têm consequências muito piores. Por exemplo, se eu mato alguém ou se eu minto para alguém, a consequência daquele pecado, com certeza pode ser muito maior, dependendo ali da situação. Mas pecado é pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Todo pecado que não é redimido, né, por Cristo, que não possui ali um arrependimento de coração, ele de fato é um pecado que nos leva à morte. Então essa ideia de pecados mais graves do que outros em termos de salvação, esse não é uma teologia, uma doutrina da qual eu particularmente dialogo e concordo, né? Então quando a gente fala de suicídio, as pessoas falam, né? Se a pessoa se suicidou, ela já vai direto para o inferno. Isso para mim não é a realidade. A gente pode perceber muitas vezes, até também olhando não só para o desenvolvimento da teologia, como para o desenvolvimento das ciências, o quanto que alguém que está nesse coração, né, dentro desse furacão de emoções, a ponto de tirar sua própria vida, é muito complexo o que está passando ali na cabeça das pessoas. Como eu falei no início do vídeo, muitos nem sequer têm consciência do que está sendo falado, do que está sendo feito, do que está acontecendo e acabam, por consequência, tirando sua própria vida. Existem muitos pastores que tiram suas próprias vidas, muitos cristãos fiéis que acabam se matando, e a minha convicção pessoal é que o próprio Deus, ele vai ser justo e verdadeiro, né, e gracioso e amoroso. Enfim, Deus, ele vai ter o equilíbrio perfeito para julgar a vida completa da pessoa. Não é apenas o ato do suicídio, mas toda a vida da pessoa com Deus será julgado no último dia. Aqui eu trago um exemplo também da própria Igreja Católica. A Igreja Católica, lá no seu livro de catecismo, né, ela diz que distúrbios psíquicos graves podem diminuir a responsabilidade do suicida. Então a própria Igreja Católica, que trouxe essa teologia, essa doutrina dos pecados mortais e do suicídio como um pecado que já te leva diretamente ao inferno, até mesmo a própria Igreja hoje tem reconhecido que, a depender da química, da situação que está rolando ali na mente, no coração da pessoa, isso pode diminuir a responsabilidade do suicida, ou seja, Deus, ele vai ser perfeito. No fim das contas, quando alguém se mata, o nosso papel é confiar em Deus, não é ter um papel de julgamento, porque o julgamento para a salvação cabe a Deus. Nosso papel é simplesmente acreditar que Deus, ele vai julgar a pessoa, assim como vai me julgar também com os meus pecados. Não é porque eu menti e o outro se matou que eu sou melhor do que ele. Diante de Deus, nós estamos na mesma necessidade da misericórdia, da graça divina, e Deus, ele vai olhar para mim e para qualquer outra pessoa com bastante verdade, né? E ao mesmo tempo justiça e ao mesmo tempo amor, né? Ou seja, esse é o nosso Deus, ele é perfeito em todas essas áreas e ele vai nos julgar a todos nós com perfeição. Então, meus amigos, para concluir aqui esse vídeo, o suicídio é errado, o suicídio é um pecado, o suicídio realmente nos afasta de Deus. O suicídio, sim, é algo que Deus não se agrada e tem relação com aquele grande mandamento de não matarás. O suicídio é algo realmente terrível, desagrada a Deus. Como fala lá em Romanos 14, a nossa vida depende de Deus e cabe a Ele decidir o momento que nós chegamos na terra e partimos dessa terra. Então a gente precisa entender que estamos aqui, né, nessa terra para fazer a vontade do Pai, não a nossa própria vontade. Então é bom que a gente entenda isso. Contudo, é importante a gente pensar também que é possível que aquelas pessoas que cometem suicídio, muitas vezes talvez não tenham nem controle ou entendimento da prática que está fazendo. Nosso papel como comunidade, como igreja, como família, como irmãos, não é a gente julgar e condenar as pessoas. Lembre-se, o julgamento de salvação cabe a Deus. Nosso papel simplesmente deve ser orar e entender que nós não somos melhores nem piores de que ninguém,
também, e que Deus vai ser perfeito no seu julgamento, analisando todos os pecados e também a maneira que a pessoa ama a Deus e se entregou a Deus, buscando fazer a sua vontade ao longo de sua vida. O que condena alguém ao inferno não é a morte por suicídio, mas é a rejeição da salvação por meio de Cristo Jesus. A igreja deve refletir a graça de Deus, oferecendo esperança, apoio e compreensão, tanto nas suas ações quanto também nos seus ensinamentos. No fim, cabe a Deus o julgamento. Da nossa parte, nos resta confiar em Deus acima de tudo e seguir vivendo com esperança a jornada da fé cristã. Então é isso, meus amigos, o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. É um vídeo, como eu falei, difícil. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido me fazer entendido aqui. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que vai ser um prazer para mim poder te responder e sanar qualquer possível dúvida que tenha surgido. De verdade, se você está passando por esse momento com pensamentos de morte, com desejos de morte, procure ajuda, tanto na sua igreja, quanto com psicólogos ou qualquer outra maneira que possa te auxiliar a sair dessa situação que é complicada e muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho. Nós precisamos de Deus, precisamos uns dos outros, precisamos buscar cada vez mais viver essa shalom, essa paz. Isso ajuda demais. Eu espero muito, vou estar orando por vocês que estão vendo o vídeo, que estão aqui no canal. Eu oro muito para que todos nós aqui possamos crescer em Deus e vencer essas lutas que afetam a nossa mente, que afetam a nossa vida. Por outro lado, se você está passando pelo luto, vítima ali do suicídio, eu te encorajo a não viver isso sozinho. De verdade, eu sei que muitas vezes é difícil a gente estar com pessoas, muitas vezes a gente precisa estar sozinho, mas existe poder e cura no corpo de Cristo. Eu te encorajo a estar com as pessoas da sua igreja, eu te encorajo a estar com Deus, a continuar orando, ouvindo louvores ou fazendo pequenas coisas, mas que te ajudam ali a ter esperança novamente na vida. É algo difícil, gente. Isso aqui dá para fazer um novo vídeo falando de como lidar com o luto, mas eu queria muito te encorajar, dizendo que Deus te ama, que Deus está contigo e que você não está sozinho, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, não esqueça de curtir esse vídeo, deixar aqui o seu joinha abençoado, se inscreva no canal e eu espero te ver na próxima. Um grande abraço e até mais.